Bem, amigos, estamos de volta agora com o pastor, né? Isso, nosso apóstolo Eliel. A gente vai falar, meu pastor, a respeito, né, isso da Reforma Protestante. Sabemos que hoje estamos vivendo aí os 500 anos da Reforma Protestante e queríamos saber sobre a Reforma Protestante, né? O movimento da Reforma Protestante foi um movimento político, um movimento religioso, ou pode se encaixar nas duas categorias, político-religioso? A princípio, Eduardo, o movimento da Reforma Protestante foi uma junção, foi uma necessidade política, mas acima de tudo religiosa. Por que foi político e religioso? Religioso porque a igreja estava andando fora dos padrões da palavra. Por isso que foi religioso, porque juntou os princípios da palavra dentro da necessidade religiosa. E político, porque sozinho Lutero não podia fazer. Havia muitos reis, muitos príncipes da época insatisfeitos com a forma de governo da Igreja Católica Apostólica Romana da época. E ali havia uma insatisfação geral, tanto na questão doutrinária, política, administrativa, os impostos, a influência, a interferência da Igreja Católica nas decisões políticas das nações, da Europa especialmente. E aí se tornou uma atitude política religiosa, porque havia um anseio religioso de uma mudança, mas havia uma necessidade de politicamente se tomar uma decisão. Lutero era um monge católico, mas também ele era uma pessoa formada em direito, onde ele tinha um livre acesso dentro dos reis, e que alguns deles, por conhecer, não teve a coragem de fazer o que Lutero fez, mas comprou a ideia. Por isso que se tornou um movimento político e religioso, porque houve a junção das duas ações para o bom sucesso, a proposta bem sucedida desse projeto. Então, como eu falei para você, né, aqui na TV Alcateia, você fica por dentro de tudo. Você que está querendo se informar a respeito da Reforma Protestante, aqui é uma boa pedida, canal TV Alcateia, né, isso, Movimentos do Reino. Aqui você fica informado sobre tudo. Mais uma para liberar o nosso pastor, que ele está conduzindo aqui essa exposição, né, isso, sobre Lutero também, né, isso. Se Lutero propôs trazer, né, isso, a igreja de volta para o caminho correto, por que depois dele houve outros reformistas, pastor? Na verdade, a Reforma Protestante não foi uma ação única de Lutero. Lutero se tornou o mais famoso pelo fato, primeiro, dele ter a coragem de pregar as 95 teses no Castelo Wittenberg, no dia 31 de outubro, ali na Alemanha. Ele foi o corajoso, foi aquele que encabeçou. Mas eu posso chamar de Lutero como a ponta do iceberg. Havia um grupo de pensadores antes de Lutero. Vários homens morreram por defender essa tese. Só que, na verdade, eles não tiveram essa coragem, ou talvez não tiveram a oportunidade e essa ideia inovadora de pregar. O que Lutero fez? Lutero chamou o clero da Igreja Católica, os cardeais, o Papa, para discutir 95 pontos que ele discordava que ensinasse dentro da Igreja Católica como verdade. Ele não desfez dos princípios, ele não desfez da igreja, nem quis acabar. Ele quis apenas discutir em um concílio, em uma reunião, os pontos polêmicos teológicos e confrontar com a palavra de Deus. Então, ele encabeçou. Mas antes dele vieram John Hus, John Wycliffe, que foram homens que morreram por causa de defender os mesmos erros. E depois de Lutero, começou a haver, quando a reforma aconteceu e que Lutero não foi atendido, Lutero foi excomungado, Lutero foi praticamente condenado, e dentro da canção que ele fez, Castelo Forte, foi justamente o rei Frederico o colocou dentro do castelo por alguns meses para que ele não viesse morrer. Nasceram dentro, origem dessa reforma, outros pensadores, como Zwinglio, como Calvino, pessoas que aprofundaram a reforma e criaram um leque maior de discussão. Mas nessa época, Eduardo, já existia reforma. São os pós-reformistas, onde daí surgiram denominações, daí surgiram segmentos, daí surgiram novas ideias. Aí, respondendo a sua pergunta, a reforma
Lutero foi o que deu o pontapé inicial. E os demais vieram fazendo, não é, o jogo, o central, a defesa, o ataque, o goleiro. Quer dizer, era um time que estava envolvido nessa grande reforma. Então, foi necessário haver. E para concluir, uma palavra muito importante, hoje, nosso Brasil, hoje a nossa realidade, nós não precisamos mais de uma reforma. O que nós estamos precisando é pegar os pontos dessa reforma e fazer com que ela transforme o que existe já. Uma reforma é justamente trazer o que estava já executado e colocar os pontos em cima. A transformação é colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Então eu queria, desde já, agradecer a vocês, a TV Alcatel, de estar dando essa cobertura e dizer que para mim é uma satisfação ver jovens nos dias de hoje estudando a reforma, conhecendo a reforma, que é um tema que muitos jovens evangélicos e não evangélicos não costumam aprender, e quando aprendem na escola é de uma forma deturpada. Então é uma oportunidade muito boa de vocês que estão nos escutando poder conhecer mais profundamente a história da reforma de forma como ela foi. É isso aí, 500 anos da Reforma Protestante, desde 1517, não é isso? Essa é uma revolução marcante para todos nós, não é isso? Tanto do Brasil como dos países da Europa. Isso mudou, sim, com certeza, o conceito de muita gente, não é isso? Essa reforma que, com certeza, transformou aí todo o país, todo o universo, todo o mundo, na verdade, para ser mais exato. Quero agradecer aqui, não é isso, as palavras do nosso amigo Apóstolo Eliel, muito obrigado. E segue, né? Isso, segue aqui, ó, com a TV Alcatel, que vai rolar muita coisa bacana ainda hoje nessa exposição que vai até às 15 horas. Valeu, pessoal!